Nós estamos numa área física, visível, real, girando no espaço a 30 km por segundo. E um planeta que, por felicidade, tem 3 tipos de matéria. E nós estamos exatamente num pedaço visível, facilmente observável e que é a base de todos os conhecimentos. A base do conhecimento é exatamente a observação das coisas. Ah, bicho. Comigo não. Aqui tem mais 2, ó. Estavam escondidas aqui perto de mim. E nós estamos então no meio de matéria inanimada, assim chamada, pela rigidez da pedra, pela rigidez da terra, e a matéria viva, que são todas as formas de vida, plantas, animais, insetos, bilhões que formam esta comunidade viva. E no meio disto tudo aparece uma outra matéria que tem consciência da sua própria existência. É a matéria consciente. A matéria inanimada, a matéria viva e a matéria consciente são constituídos dos mesmos elementos. Por quê que numa matéria a evolução levou a que essa matéria tivesse consciência de si mesma é um mistério. E isto é uma marca indelével. É assim. Nós podemos sentir e saber que o outro também é consciente. E a comunicação das consciências é o que faz toda a diferença entre a matéria consciente e a matéria viva. Não sabemos se as árvores têm consciência, se não têm. Sabemos que têm vida. E isso compartilha conosco. E sabemos que as árvores, os animais, os insetos, a multifária população animal tem sua função porque há uma interdependência de todos os seres. Um precisa do outro. Então essa interdependência leva a uma concepção nova de vida. As árvores têm vida, os animais têm vida e há que se preservar esta vida.
água é absolutamente necessária para sobreviver, uma vez que nós somos feitos de hidrogênio. Todas as formas vivas precisam absolutamente de água, umas mais, outras menos. Daí o consórcio entre as formas vivas e a água. A água contém em si elementos vivos permanentemente e podem, ao longo dos cursos da água, surgirem novas espécies. Daí a necessidade de manter um laço estreito entre a água e a vegetação. A matéria consciente não tem a mesma função da árvore, por exemplo, ou das espécies vivas vegetais para a sustentação da água. Nós somos consumidores de água. A espécie consciente, a matéria consciente, é consumidora de água. Ela não produz água. Enquanto que as árvores, especialmente todos os tipos de vegetação, são colaboradores da água. Quanto mais vegetação, mais a água se instala em volta. Quanto mais aumenta a população, mais diminui a água. A atitude inteligente é aquela que provoca um equilíbrio entre a natureza, imaginando que a espécie humana se utiliza muito mais da natureza e dos elementos naturais do que, por exemplo, uma floresta, enquanto que a floresta produz oxigênio para os outros seres, o homem só consome esses elementos da natureza. Então nós somos, sendo sinceros conosco mesmos, nós somos os depredadores do planeta. E como depredador do planeta, nós temos que fazer um contrato de compensação. E quanto mais nós investirmos em compensação, mais tranquilidade tem a espécie humana de aprimorar os seus conhecimentos e se comunicar com o resto dos seres vivos. Habitamos a mesma casa, afinal. Somos hóspedes da mesma casa. Aqui ninguém é dono de nada. A devastação de uma floresta significa a devastação de milhões de vidas. Essa atitude é uma atitude absolutamente irracional, que não dignifica em nada a matéria consciente.
Se a matéria é consciente, ela tem que ter consciência não só de si mesma, não só do outro, mas tem que ter consciência também de que a sua função no planeta é manter o equilíbrio das coisas. Por que algumas pessoas aceitam um projeto de compensação e tentam equilibrar a natureza? Exatamente porque o sistema de produção agrícola além de primitivo, ele é predador, ele é destruidor. Ele transforma a matéria viva em matéria inanimada. E ele se associa, às vezes, com equipamentos muito poderosos. Ele se associa ao trator, se associa à motosserra, se associa ao machado e vai eliminando a matéria viva e transforma em matéria inanimada. Nós estamos indo exatamente na contramão de tudo o que a natureza nos indica para sermos felizes com o que temos aqui. O futuro é previsível sempre na base pecuniária. E o futuro não é base pecuniária. O futuro é manutenção da vida e a vida associada à felicidade. E a felicidade nós encontramos na interdependência de todos os seres vivos. Aqui que está a felicidade. Saber observar e ampliar os conhecimentos pela observação do comportamento, da organização própria dos seres, como é que as coisas estão organizadas. E a partir disso, né, encontrar o caminho da sabedoria. O conhecimento não é suficiente. É preciso um conhecimento que leve à sabedoria. E, a rigor, a felicidade precisa de poucas coisas. Não precisa de conta bancária gorda. Não precisa de grandes indústrias. Não precisa de grandes edifícios. A felicidade não precisa disso. Isso é provocado por uma filosofia econômica de que a felicidade está conectada a esse tipo de coisa. Mas não é. A felicidade está em outros aspectos. Simplesmente saber olhar para as estrelas à noite. É um mar de felicidade. Ter consciência da própria origem, ter consciência de que nós podemos nos compreender, que podemos olhar para dentro da gente, que podemos olhar para os outros. Esses são os elementos fundamentais da felicidade. A natureza não nos dá uma quantidade enorme de frutas. Aí está a parte da felicidade. Essas são as perguntas fundamentais. O que eu estou produzindo para a natureza? Qual é o meu papel?
O que eu devo fazer para que não só manter o equilíbrio entre mim e a natureza, mas especialmente manter o equilíbrio e a harmonia entre mim e as outras matérias conscientes. Espécie humana. Né? Espécie humana, o que é? A grandeza da espécie humana é exatamente ter consciência de si mesmo e poder expressar essa consciência através da palavra ou através da música. Né? E não só a palavra leva um pouco de mim às outras pessoas, como o canto de uma outra pessoa, por exemplo, traz a mim primeiro a certeza de que a outra pessoa é consciente e existe. E por outro lado, aqueles gestos, aquela música, aquele som, me inspira para eu ver alguma coisa melhor. Né?